É o verão de 1963 e o Sea Life Park de Oahu, no Havaí, acabou de se meter em uma grande encrenca. Após semanas de rastreamento, a equipe capturou um golfinho macho exótico na costa oeste do Havaí para treiná-lo em seus shows. Mas não tinha sido nada parecido com treinamento, quase isso. Depois de ser colocado no tanque, o golfinho começou a rosnar e bufar pelo espiráculo, deslizando furiosamente pela água e investindo contra o treinador várias vezes com a boca aberta. E embora a equipe mal tenha conseguido escapar dos ataques, apenas 10 dias após sua chegada, as coisas tomariam um rumo ainda mais sombrio. A criatura agressiva foi levada para um novo tanque com 2 baleias piloto e, no começo, só as incomodava e atacava repetidamente. Uma manhã, uma baleia piloto foi encontrada morta sem explicação. Ao examinar o cadáver, viu-se que o golfinho enfurecido atingiu a cabeça da baleia piloto com tanta força que rachou o crânio e a matou na hora. Alguns dias depois, o assassino foi transferido para outro tanque, mas a história se repetiu. O golfinho perseguiu e aterrorizou os outros do tanque tão agressivamente que todos se amontoaram no portão tentando escapar. Mal passando de 2,5 metros de comprimento, essa criatura pequena e de movimentos lentos não parece grande coisa à primeira vista. Mas, se você o separar do grupo, trancá-lo em um tanque, ele se transforma em uma fera furiosa e imprevisível, armado com 48 dentes afiados como lâminas, que podem transformar qualquer espaço confinado em um campo de batalha ensanguentado, literalmente, cara. O assassino menos famoso do oceano, a baleia assassina anã. Theresa attenuata, mais conhecida como baleia assassina anã, percorre as águas profundas tropicais e subtropicais do mundo, frequentemente entre 500 e 2.000 metros abaixo da superfície. Presentes nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, elas vivem em quase todas as áreas entre 40 graus de latitude norte e 35 graus sul, abrangendo grande parte das águas abertas e quentes. Apesar do nome, ela não é parente das orcas e, na verdade, nem sequer é uma baleia, mas sim um membro da família dos golfinhos oceânicos. Ela também detém o título único de ser o menor cetáceo a carregar a palavra baleia em seu nome. Único em seu gênero, essa criatura é um dos golfinhos mais raros e menos estudados pela ciência. A espécie foi identificada em 1827 com um único crânio, o que motivou pesquisas iniciais, mas outro crânio só surgiu 47 anos depois. Após isso, a falsa orca anã sumiu dos registros até 1952, quando cientistas localizaram pela primeira vez um exemplar vivo no Japão. Embora tenha morrido logo em cativeiro, especialistas puderam estudá-lo detalhadamente e classificá-lo. Anos depois, outro indivíduo foi encontrado. Mas assim como o primeiro, ele também não viveu por muito tempo. No início de 1963, no Japão, um grupo de 14 falsas orcas anãs foi capturado para pesquisa. Mas novamente todos morreram em 22 dias com convulsões violentas e afundando de boca aberta. Então, especialistas notaram um padrão assustador. Essas baleias eram extremamente vulneráveis em cativeiro. Não demorou mais do que alguns meses para perceber que elas não eram apenas vulneráveis, mas também perigosamente imprevisíveis. Em 16 de julho de 1963, uma equipe do Sea Life Park capturou um macho saudável de um grupo de cerca de 50 falsas orcas para seus shows. Era a 4ª vez que alguém via falsas orcas vivas e a primeira vez que um grupo tão grande havia sido avistado. Logo após ser confinado, os treinadores viram o golfinho nadando em círculos apertados, sinal de forte estresse. Mesmo se alimentando bem em poucos dias, tentou atacar os treinadores várias vezes e matou a baleia piloto no mesmo tanque. E finalmente, apenas 20 dias após sua captura, ele também morreu de uma infecção respiratória. O Sea Life Park capturou mais 2 baleias em 1970 e 1971, mas nenhuma sobreviveu muito tempo. Desde então, os especialistas têm mantido distância desses golfinhos imprevisíveis e ainda se sabe muito pouco sobre eles.
Apenas os resgatados de encalhes foram mantidos em cativeiro, geralmente para cuidados médicos antes de serem soltos. O caso mais recente ocorreu em 2015, quando uma equipe do Instituto de Estudos de Mamíferos Marinhos encontrou 2 falsos orcas anãs encalhados na costa do Mississippi. Eles estavam fracos e desidratados, então a equipe os acolheu e cuidou deles por quase 10 meses até se recuperarem. Com métodos modernos de reabilitação e manejo, tudo deu certo desta vez. Os 2 golfinhos foram reabilitados com sucesso e soltos, e em apenas um dia já haviam nadado mais de 320 quilômetros do local de soltura em suas águas de origem. As falsas orcas anãs não são exatamente feitas para a velocidade. Elas são consideradas um dos golfinhos mais lentos e preguiçosos que existem, navegando a cerca de 3 km por hora. Isso pode mudar rápido diante de perigo ou na migração, pois já foram vistas avançando rapidamente, com arrancadas rápidas que cortam a água como torpedos. Esses golfinhos usam a ecolocalização para caçar e se orientar. Elas emitem cliques que ricocheteiam nos objetos. Em seguida, usam canais auditivos sensíveis para distinguir o som das presas do ruído do oceano. Em segundos, o processo identifica onde a presa está escondida, mesmo a metros de distância. Após localizarem algo, a caçada vira esforço coletivo. Eles avançam em grupos compactos e coordenados, engolindo presas menores inteiras ou usando seus dentes cônicos e afiados como navalhas para rasgar presas maiores. O cardápio deles tem todos os tipos de cefalópodes, principalmente lulas, além de peixes pequenos a médios e, às vezes, outros golfinhos. Eles já foram vistos roubando refeições fáceis das redes de pesca, comendo peixes presos. Mas esse atalho sai pela culatra, pois os golfinhos se enroscam e viram vítimas acidentais da captura acessória. No Sri Lanka, estudos indicam que cerca de 4% dos cetáceos presos acidentalmente em redes de emalhe derivantes da pesca comercial são falsas orcas anãs, sozinhos. Em algumas regiões onde suas áreas de caça se sobrepõem às das orcas, as coisas ficam ainda mais perigosas. Esses caçadores oceânicos menores e robustos viram presas quando surge uma orca de verdade. Além disso, eles também são hospedeiros ambulantes de uma variedade de vermes parasitas, como cestódios e nematódios. Na verdade, uma espécie de tênia chamada Trichonocodius sexist testiculae foi descoberta pela primeira vez dentro do corpo de uma falsa orca anã. Esses parasitas podem ser fatais, e um infectado pode transmitir o problema ao grupo, colocando todos em risco. Seus grupos vão de uma dúzia a quase 50 indivíduos. Como outros cetáceos, o vínculo entre eles é notável. Esses são grupos muito unidos e extremamente leais, que permanecem juntos em todas as situações. Se até mesmo um membro ficar doente ou encalhar na praia, o restante do grupo fica circulando por perto, recusando-se a ir embora até que seu companheiro seja resgatado ou venha a falecer, mesmo que isso signifique colocar suas próprias vidas em perigo. Assim como todo o resto sobre eles, a reprodução desses golfinhos misteriosos ainda é, em grande parte, um jogo de adivinhação. Os pesquisadores usam o tamanho, não a idade, para estimar a maturidade. Machos acima de 2,10 metros já podem acasalar. Fêmeas ficam maduras com cerca de 22 metros. O suficiente para gerar um filhote por vez, geralmente nos meses quentes de verão. Por décadas, pesquisadores tentaram estimar os números nos oceanos, mas isso é mais fácil falar do que fazer. Até agora, as águas tropicais orientais do Pacífico parecem abrigar a maior população conhecida, cerca de 38.900 indivíduos, embora até esse número possa estar muito inflado. Ainda sem contagem precisa em outras áreas. Especialistas consideram a espécie suficientemente bem para ser classificada como de menor preocupação na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Pelo menos por enquanto as pesquisas continuam, é seguro dizer que ainda há muito que não sabemos sobre essas criaturas, e algumas pessoas acreditam que elas podem ser ainda mais inteligentes do que pensamos. Falando nisso, vi um vídeo de uma falsa orca anã em um tanque olhando direto para a câmera. Sinceramente, pelo jeito que ela olha, eu não sei. Dá uma sensação meio estranha,
especialmente sabendo que ela se transforma em uma fera voraz em cativeiro. E você, o que acha? Só um momento inocente e simpático de um golfinho? Será que estou superestimando esse cara? De qualquer forma, não vou encará-lo nos olhos. Me diga o que você acha aí nos comentários e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.